Parábola do lava-pés. Antes de falar a seus discípulos do amor integral, como sendo o novo mandamento, o sinal característico da verdadeira cristicidade, procede Jesus ao ato simbólico do lava-pés. Por quê? Para mostrar-lhes que só pode amar realmente quem está disposto a servir. De ego a ego não há amor integral, mas só de eu para eu. O ego ilusório do homem sempre quer ser servido e não está disposto a servir. Já em outra ocasião, dissera o mestre a seus discípulos, aspas, quem entre vós quiser ser grande, seja o servidor de todos, fechar aspas, ponto. O homem profano, egocêntrico, só vê grandeza em mandar aos outros e ser por eles obedecido e servido. É esta toda a filosofia do homem que se identifica com o seu ego ilusório. Mas, quando ele descobre a verdade, aspas, eu e o Pai somos um, fechar aspas, eu sou a minha alma, o meu eu central, então acha felicidade em servir, espontânea e gratuitamente, aos outros. O conhecimento da verdade sobre si mesmo o libertou da ilusão. Por isto, a verdade também é chamada humildade. Humildade nada tem que ver com servilismo e mesquinhez. Humildade é grandeza, por ser a consciência e a vivência da verdade libertadora. Só pode amar realmente quem descobre em si a verdade e vê em qualquer ser humano esse mesmo eu divino que descobriu em si mesmo. Só então pode ele amar de alma para alma e servir voluntariamente de alma para alma. Sem esse prelúdio da verdade ou humildade, não é possível o amor integral de que fala o mestre. Por isto, se ajoelhou ele aos pés de seus discípulos e lhes lavou os pés, abrindo, por assim dizer, as portas para a invasão do verdadeiro amor. Muitos servem por dever, poucos servem por querer. O que dá grandeza e libertação não é o dever servir, mas o querer servir. A imensa maioria da humanidade serve e deve servir, porque a isto a obrigam as circunstâncias e condições sociais, mas nem por isto o homem é grande, pode ser um servidor mesquinho, escravo por fora e escravo por dentro. O maldito tu deves não dá grandeza. Somente o bendito eu quero é que liberta o homem de toda a pequenez e mesquinhez interior. No episódio do lava-pés, é o superior que serve o inferior, o mestre ao discípulo. E esse ato externo de servir é que é a expressão de uma atitude interna, como Jesus explica em outra ocasião. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas sim para servir e para pôr sua vida a serviço dos pecadores, que só querem ser servidos. Essas palavras foram erroneamente interpretadas como um prenúncio da sua morte expiatória. Entretanto, o maior serviço que alguém pode prestar ao seu semelhante não é morrer por ele, mas sim viver por ele. O maior serviço não é morrer uma única vez, mas viver sempre por amor de outrem, servindo-o voluntariamente. Neste sentido, disse o mestre, aspas, maior amor não tem ninguém do que aquele que dá sua vida aos outros, fechar aspas, que põe a sua vida a serviço dos outros. Quando chegou a vez de Pedro, este, impetuoso e explosivo como sempre, não quis permitir que o mestre lhe lavasse os pés. Jesus, porém,
insiste dizendo que é necessário que assim aconteça, para que Pedro tenha contato espiritual com ele, para que o exemplo do mestre transforme o discípulo. Então Pedro se oferece para que Jesus o lave totalmente, por sinal que não compreendera o sentido simbólico do lava-pés. Pouco depois disto, procedeu Jesus a outra parábola, o mistério do pão e do vinho, que, nesta ocasião, não foi compreendida pelos discípulos em seu sentido simbólico, mas foi compreendida integralmente na manhã do Pentecostes, quando eles e mais outros comungaram o Cristo em espírito e verdade. Trecho do livro O Triunfo da Vida sobre a Morte, terceira edição, Huberto Holden, editora Alvorada.